Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, Pastor José Jorge de Lima. Seus olhos, por gentileza. Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço que nessa noite de segunda-feira, de um povo que quer um ano diferente, e eles começaram com atitudes diferentes, meu Deus. Enquanto muitos estão em suas casas, assistindo televisão, descansando, outros passeando, esse povo veio te honrar, meu Deus. Deixou o seu conforto, deixou o lazer, deixou o descanso para estar na tua casa te buscando. E eu tenho certeza que essa pessoa não vai sair daqui com as mãos vazias, mas que o Senhor vai fazer chegar na mão desse povo as tuas riquezas, meu Deus. Fala conosco, meu Deus, que todo espírito do inferno, meu Deus, que atrofia o entendimento do teu povo, que impede eles de enxergar com os olhos da fé, porque uma vez que eles enxergarem com os olhos da fé, não haverá impossibilidade para eles. Que esses encostos malditos que tentam atrapalhar eles de enxergar a tua glória, a tua grandeza, saiam em nome de Jesus. Fala conosco, meu Deus. Tenha liberdade, meu Deus, para falar conosco. Só queremos ouvir a tua voz. E que assim seja. E os que creem digam amém. E diga graças a Deus. Por favor, abra comigo a sua Bíblia no Salmo 81. Salmo de número 81. E eu já peço, por favor, para você que não feche a Bíblia, porque nós vamos estudar esse texto aí. Quando eu falo estudar, de repente você pensa que vai ficar 1h30 aqui. Nós não vamos ficar 1h30. Vamos ficar 2h30. Tá bom? 1h30 é pouco. Estou brincando. Vamos estudar de forma breve, porque Deus tem coisa grande para você esse ano de 2016. Esse ano será o ano do céu aberto sobre a tua cabeça, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Quem crê assim, diga eu creio. Já achou o Salmo 81 aí, queridos? Antes de eu ler, eu queria pedir um favor para vocês. Pastor Zé Jorge, eu preguei essa mesma mensagem lá na minha igreja. Eu preguei essa mesma mensagem na igreja do pastor André, lá em Montemor, esses dias atrás. Não se assuste com o começo da mensagem, que talvez por ser 12 dias, as pessoas vêm para a igreja querendo receber uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, uma palavra de ânimo, e virá essa palavra. Só que você tem que aprender uma coisa: Deus não levanta o tapete e não joga sujeira embaixo do tapete. Para Deus colocar o novo dele na sua vida, que Ele quer colocar, Ele precisa primeiro te retirar o que é velho. E talvez Deus vai tratar algumas coisas com você que Ele vai querer que você tire da sua vida, lapide, que você purifique na sua vida, para que Ele possa entregar as grandezas dele no seu caminho. Quem entendeu, diga graças a Deus. Já achou aí o Salmo 81? Sim ou não? Versículo 11, posso ler? Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Vamos ler de novo, Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Pessoal, olha aqui para mim. O ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande em obedecer à voz de Deus. Você já percebeu como que as pessoas chegam aqui na igreja? Falidas, arrebentadas, doentes, fracassadas, em todos os sentidos, não só financeiro, mas fracassadas às vezes no casamento, fracassadas às vezes na vida sentimental,
fracassado às vezes na educação do seu filho, no emprego. E aí quando a pessoa, ela começa a ouvir o que o pastor ensina, porque o pastor não ensina nada dele próprio, ele ensina da palavra de Deus, ela começa a pôr em prática, ela começa a ter resultados de vitória. Mas daí vem a parte triste da história. Muitas pessoas, quando começam a conquistar, quando começam a vencer, quando começam a dar certo a sua vida, sabe o que elas fazem? Elas viram a costa para Deus e logo não vêm mais na igreja. Daqui a pouco você encontra ela na rua e você fala assim para ela assim: não, mas o que aconteceu? Você não está indo mais na igreja, estou sentindo sua falta. E ela fala assim: então, a minha vida está uma correria só. Eu não tenho tido tempo, eu tenho trabalhado muito. E aí isso tem entristecido muito o coração de Deus. Como as pessoas trocam Ele, desprezam a Ele. E se você ler lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, ele diz assim, ó: o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem valor nenhum. Porque o ser humano tem uma facilidade, não dorme não, viu? Por favor, não dorme não. Se tem alguém do seu lado meio dormindo, dá um cutucão nele aí, ó. Dá um beliscão, já solta adrenalina no sangue, ele já desperta, já acorda, não tem perigo de dormir, não dorme não. Mas escute só, o ser humano, ele tem uma facilidade em se tornar uma pessoa teimosa. Ela sabe que quando ela estava no mundo, ela estava com a vida derrotada, arrebentada, falida. Então ela vem para a casa de Deus, Deus começa a honrar ela, Deus começa a dar vitória a ela, e ela pega e vira as costas para o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o problema aqui do texto de Israel, ó. O meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Talvez você nem saiu da casa de Deus, e você está aqui firme na casa de Deus, pastor Zé Jorge. Mas a pessoa chega assim para o senhor e fala assim: pastor Zé Jorge, o ano passado, em 2015, eu fiz os 12 dias. E eu não tive o resultado que eu queria. Eu tenho pedido para Deus, eu tenho orado a Deus, e Deus não tem me respondido a oração. Por que Deus não tem respondido a sua oração, será? Por que será que o que você pediu o ano passado, você não foi atendido? Porque será que primeiro não tem acontecido isso aqui, ó? Deus tem pedido algo para você. Ele tem pedido para você: pare com isso, largue aquilo, conserte isto. E você não tem dado ouvido à voz de Deus. E é fácil vir aqui na igreja e pôr Deus na parede e falar: Deus, o Senhor tem que fazer na minha vida. E Ele fala assim: mas e o que eu tenho pedido para você fazer há muito tempo e você não faz? Eu vou falar algo aqui, eu não quero ofender a fé de ninguém. E se tiver algum irmão católico aqui, eu não estou querendo ofender a sua religião, irmão. Respeitamos a igreja católica, os irmãos católicos. A igreja católica é uma bênção. Por ano, o IBGE diz que vem 1 milhão de católicos por ano, vem para nossas igrejas. Então nós amamos os católicos. Quer ver uma coisa? Quem aqui um dia foi católico? Levante a mão. Olha só, olha só. Nós amamos a igreja católica. É a maior fornecedora de crente que existe. Escuta só, presta atenção. Mas se nós não vigiarmos, a igreja evangélica, ela vai tomar o mesmo caminho da igreja católica, se nós não vigiarmos. Sabe por quê?
Muitas pessoas vêm para o culto, principalmente aos domingos, e o pastor Zé Jorge, seja lá o pastor que for, prega, e você vai embora, logo você esquece que foi pregado, e uma vez que você esquece que foi pregado, você não tem se preocupado em praticar a palavra de Deus. Esses dias eu fiquei muito preocupado, fiquei triste. Eu fui lá no hospital de Piracicaba fazer uma oração na UTI. E quando eu entro lá na UTI, a enfermeira que me recepcionou, muito sem educação, com o maior desprezo. Mas aí eu pensei assim, a gente é pastor, eles desprezam mesmo, eles não dão valor para a gente que é pastor. Mas lá dentro da UTI tem uma outra enfermeira que é da minha igreja, é minha ovelha. E na hora de ir embora eu falei assim, ô, querida, nossa, tem que ensinar essas enfermeiras a tratar melhor a gente, com mais respeito, com mais educação. Só porque a gente é pastor, ela olhou para mim assim, olho arregalado, e falou, pastor, mas essa pessoa aí que atendeu o senhor, ela é evangélica, ela é crente. Aí eu comecei a pensar, pastor Zé Jorge, será que é as igrejas que não estão pregando o que deveria pregar? Ou será que as pessoas estão indo para os cultos como os católicos vão para a missa? Ouve o que o padre está falando na homilia, e quando sai da missa não estão nem aí, não lembram que ele pregou, às vezes nem se concentram o que o padre estava falando, porque quantas pessoas que vão na missa do domingo e ficam olhando para o relógio e falam assim, será que esse padre não vai parar de falar? Será que eu tirei a cerveja do congelador? Será que a picanha já está descongelando? Quantas pessoas foram para a missa desse jeito? É a mesma coisa que não ir. E hoje em dia isso está virando para a igreja dos crentes. Os cristãos não estão dando bom testemunho. É crente que não paga a conta em dia, é crente que fala mal dos outros, é crente que faz fofoca, é crente que não trata as pessoas bem. Irmão, você sabia que a gente tem a obrigação de tratar as pessoas bem? O apóstolo São Paulo fala que nós temos que ser exemplo do jeito de tratar as pessoas. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu acho que só lá na minha igreja que tem esse tipo de problema que eu vou contar agora. Às vezes eu ligo para o irmão, alô, o irmão fala, alô, quem está falando? Aí eu falo assim, é o pastor Fabrício. Ô pastor, tudo bem com o senhor? Quer dizer que se fosse outra pessoa, ela ia ser grossa, ela ia ser estúpida. E às vezes Deus tem pedido isso para você, meu querido, minha querida, para você mudar algumas coisas na sua vida, porque a sua teimosia tem impedido. Entenda, eu sei que eu não sou pastor dessa igreja, mas presta atenção, às vezes a tua vitória não tem chegado na sua vida, porque Deus tem pedido para você tirar algumas coisas velhas, alguns ranços da sua vida, alguns pecados que tem impedido Ele te abençoar. Você vem e pergunta às vezes, por que eu não recebo a vitória? Porque você tem estado com o coração duro para ouvir a voz do Altíssimo, e Ele tem deixado você andar na teimosia do seu coração. Deixa eu contar um testemunho meu para vocês. Há uns anos atrás, o meu superintendente foi tirado. Ele tinha a mesma posição que o pastor Zé Jorge ocupa. E eu confesso para os amados irmãos que eu não aceitei essa situação. Porque eu amo muito o meu ex-superintendente. É um amigo. E eu fiquei revoltado com 3 pastores lá na região de Piracicaba. Pastor Paulo Nardino, pastor Tiago Amaral e pastor Marcos Bombo. Porque na minha ótica, esses 3 pastores eram traidores. Escuta que eu vou falar para você. E durante 2 anos, pessoal, eu só dava para eles bom dia e boa tarde, quando trombava, porque tinha que dar por questão de educação. Mas não tinha respeito nenhum por eles. Até que um dia o Espírito Santo veio e falou para mim assim, você está errado. Essa atitude sua está errada. Você vai lá,
cada um de uma vez, e você vai pedir perdão para os 3. Pessoal, eu fui um de cada vez e pedi perdão. Eu falei assim: eu não tenho nada com a vida de vocês, e eu não tenho que julgar vocês de nada. Deus não me dá autoridade para isso. Não só pedi perdão, pastor Zé Jorge, fui pregar na igreja deles, e diante do povo deles eu pedi perdão para eles. Sabe o que aconteceu, pessoal? Quando eu acabei de pedir perdão para o último pastor, 7 dias depois, Deus deu para mim uma vitória de um sonho que eu estava correndo de atrás há 15 anos. Agora eu pergunto para você: e se eu tivesse estado com o meu coração duro, não dado ouvido à voz de Deus, teimoso? Não, eu não vou pedir perdão para ninguém, eu não preciso deles. Até hoje eu estaria sem a minha vitória, sem esse sonho que há 15 anos eu perseguia. O Senhor entregou 7 dias depois nas minhas mãos. Mas por quê? Porque eu ouvi a voz de Deus. Você tem que ouvir a voz dele, porque a teimosia não vai deixar você vencer esse ano 2016. Mas olha, calma, não fica assustado não. De repente você vai fazer: ah, pastor, mas que palavra dura. Não, vai vir vitória daqui a pouco, você vai entender porque eu estou falando isso. Deus tem bênção para a tua vida, amém? Olha o versículo 13 agora. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Tem uma criança chorando aí? Quem é aí? Papai, pega ela, faz ela dormir então, por favor. É ele? Então faz dormir ele também. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. É melhor o senhor fazer ela dormir antes que eu profetize alguma coisa na vida dessa criança. E eu vou profetizar agora: vai ser pastor. E um dia ele vai estar pregando e vai passar por isso. Vai ter uma outra criança, vai, e ele vai falar assim: maldito Fabrício. Em 2016 profetizou. Porque, pastor Zé Jorge, eu acho que... O senhor lembra do pastor Nadir Laudschläger, lá de Piracicaba? Eu acho que ele profetizou na minha vida que eu ia ser pastor. Porque quando eu era de colo, assim, igual essa criança aí, ó, eu também acho que eu não parava na igreja. Então ele falou assim: ó, vai ser pastor esse menino, ó. Estou aqui no altar pregando, ó. E eu estou pagando o preço com esse menininho aí hoje. Olha só. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Olha a humildade de Deus agora, olha que bacana, olha que forte. Eu de pronto, eu logo, eu imediatamente lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Sabe o que Deus está querendo falar aqui para você e para mim, querido? Se você ouvir a minha voz, se você mudar aquilo que eu estou pedindo para você mudar, eu imediatamente entregarei a vitória que tanto você quer. Pastor, por que o senhor diz que Deus é humilde nessa passagem? Porque Deus só está esperando a gente mudar de atitude para Ele dar vitória para a gente. Olha o que Ele diz aqui, ó. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse no meu caminho, eu rapidamente, eu de pronto, eu logo daria vitória para eles. Agora eu pergunto para você: como é o nome do seu inimigo? Como é o nome do seu inimigo? Talvez alguns aqui, talvez em virtude da crise, pastor, meu inimigo hoje é a falta de dinheiro. O meu inimigo hoje, pastor, é um problema no casamento, é um problema com as drogas com meu filho. Qual é o nome do seu inimigo? Agora vem a pergunta: se Deus pegasse esse inimigo na mão dele, o seu inimigo, problema financeiro, Deus pegasse na mão dele, se Deus pegasse o seu problema, talvez no casamento, na palma da mão dele, eu pergunto: você acha que Deus teria a capacidade de resolver o teu problema, sim ou não? É o que Ele quer fazer em 2016. Ele quer pegar tudo que entristece o seu coração nas mãos dele, e Ele quer te dar vitória em todos os seus problemas. Amém, gente? Por isso que diz o texto aqui, ó: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão
contra os seus adversários. Você vai ouvir a voz de Deus esse ano? Sim ou não? Quando Ele pedir as coisas para você, você vai fazer? Sim ou não? Então Ele vai tomar o seu inimigo na mão dele e Ele vai entregar a vitória. Olha que bacana aqui o texto, ó. Pega o versículo 16 agora, olha que forte. Olha o que Deus quer dar para mim e para você. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Você está entendendo o que está escrito aqui, ó? Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Sabe o que é esse trigo mais fino e esse mel que escorre da rocha? Isso daí significa que Deus quer dar o melhor da terra para a sua vida. Agora eu quero falar algo. Eu nem posso falar para você que é um segredo, porque não é segredo, porque você tem Bíblia na sua casa, você lê a Bíblia na sua casa. Mas escuta só, olha que interessante, presta atenção. O segredo, pastor Zé Jorge, pastor Solange, pastor Paulo Bonini, de nós ter vitória, está em ouvir a voz dele. Porque, olha só, não precisa abrir, só escute. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Presta atenção. Você entende porque às vezes você tem vindo aos domingos na igreja, às quartas, e às vezes você não tem tido resultado? A culpa não está no pastor, a culpa não está na igreja, a igreja não mudou, a igreja é a mesma. É porque Deus tem pedido algo para você fazer por Ele, mudar algo, mudar comportamento, mudar atitudes. E a sua teimosia não tem deixado você mudar. Por isso que as bênçãos do Senhor não têm alcançado você. Vire para quem está do seu lado, dê um sorrisão para ela aí e fale assim: Deus quer fazer as bênçãos chegar na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Você pode ser teimoso? Ei, fala comigo. Vocês podem ser teimosos? Você tem que ser o quê? Humilde, ouvindo a voz de... Abra comigo a sua Bíblia. Em Provérbios, capítulo de número 11. Provérbios, capítulo de número 11. Você pode ter certeza que vai acabar esse culto e tem gente que não vai ser abençoada. Por quê, pastor? Porque ela vai continuar na teimosia do coração dela. Ela vem para o culto desse, ela ouve essa palavra, uma palavra poderosa dessa, porque não é minha, é a palavra de Deus. Mas ela fala assim: mas eu não vou fazer isso. O diabo continua amarrando o caminho dela. Ele continua dominando a mente dela. Ele continua fazendo ela uma marionete. E ele põe ela para cá, ela põe ela para lá. Agora tem pessoas que estão aqui, que estão pensando: puxa vida, é forte isso. Agora estou entendendo quantas vezes Deus pediu para eu fazer tal coisa e eu não fiz. E se eu tivesse feito, talvez teria vindo a minha vitória. Talvez não, com certeza teria vindo a sua vitória. Mas Deus vai dar uma oportunidade para você agora, de você tomar uma atitude, e você envergonhar o inferno, envergonhar o diabo. Porque se ele estava planejando que 2016 ia ser o ano da sua vergonha, você pode hoje mudar essa história e fazer esse ano o seu ano da sua maior honra, o ano da sua maior vitória, o ano do céu aberto sobre a tua vida. Você achou aí o Provérbios capítulo 11? Quem achou, diga amém. Versículo 24, eu posso ler? Olha só que bacana, meus queridos, amados. Há quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo,
ser-lhe-á por pura perda. Vamos ler de novo, meus queridos. Há quem dê liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Ó, vocês têm aí a versão, a nova versão internacional? Quem está no computador? Tem a nova versão internacional, querido? Não tem? Mas ó, não tem problema. Eu vou falar para você a nova versão internacional. Está escrito assim, ó. Há quem dê com generosidade e verá aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e cairão na pobreza. Quando eu li esse versículo, Deus falou tanto comigo. Sabe o que eu fiz, pessoal? Pastor Zé Jorge, eu fiz uma pulseirinha. E eu dei para todo mundo lá da igreja. E eu falei assim, ó. Está escrito assim na pulseirinha: Deus vai aumentar minhas riquezas. Sejam sinceros comigo. Quem aqui gostaria que Deus aumentasse as suas riquezas? Quando eu falo aumentar as suas riquezas, eu não estou falando para você que você vai transbordar de dinheiro. Não, mas de repente você ainda paga aluguel, gostaria de ter uma casa própria, você ainda anda de ônibus, gostaria de ter um carro, ou você que tem um carro, gostaria de ter um carro zero, ou você que tem um carro, mas gostaria de ter aquele carro, aquela marca específica, ou você que gostaria de fazer uma viagem internacional, ou você que tem o sonho de cursar uma faculdade, ter uma condição de vida melhor. Quem gostaria de ter uma vida melhor? Levanta a mão, seja sincero, levanta a mão, levanta bem alto a mão para mim ver, bem alto, isso, todo mundo praticamente. Às vezes você está aqui e fala assim, pastor, há anos a minha vida tem sido cobrir dívida. Quando eu acho que eu estou saindo de uma dívida, pastor, aparece outra. E Deus quer aumentar a sua riqueza. E eu falei lá na minha igreja, há uns meses atrás isso. Mas tem 3 condições para Ele aumentar a nossa riqueza. Eu vou falar de novo o texto, e eu tenho certeza que vocês vão responder para mim as 3 condições. Ó, está escrito assim: há quem dê generosamente, e verá aumentar suas riquezas. Outros retêm, sonegam o que deveria dar e cairá na pobreza. Eu pergunto para você, o que todo mundo deveria dar e alguns não dão porque sonegam? O que é? Biblicamente falando, o que é? O quê? Vou perguntar de novo. Vocês estão tímidos agora? Vou perguntar de novo. O que a Bíblia está dizendo aqui no texto? Que muitos deveriam dar, mas não dão. Retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Biblicamente, o que é? Vocês falaram dízimos, é isso? É dízimos? É dízimo ou oferta? Dízimos ou ofertas? Pastor, eles estão tímidos aqui hoje, hein? Eles estão muito quietinhos hoje. Vocês estão assustados comigo, é isso? Então, o que é que a pessoa retém e ela deveria dar? Então, diga comigo assim: dízimos e ofertas. Não endureça o teu ouvido para a voz do Espírito Santo, não seja teimoso. Olha aqui para mim. Deus, Ele diz na palavra dele: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E Ele mesmo responde: Deus, nos dízimos e nas ofertas. Por isso que as pessoas, às vezes, dentro da igreja, ela não vence, porque ela não está de comum acordo com a palavra de Deus. Amós capítulo 3, versículo 3, o que está escrito?
Andarão dois juntos se não tiver comum acordo? Não é isso que está escrito em Amós 3:3? Andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Sim ou não? Como é que você quer que Deus ande com você se você não está de acordo com a palavra dele? Quando você não devolve o dízimo e você não devolve a oferta, você está falando para Deus assim na sua atitude: eu não concordo com a tua palavra. E aí, uma vez que você não concorda com ele, você não está em concordância com Deus, Deus não pode andar com você. Ele diz na palavra. Então, eu fiz essa pulseirinha lá na igreja, e eu dei para o povo, e eles, toda vez que olham na pulseira, eles lembram 3 coisas. Primeiro, para Deus aumentar a nossa riqueza, nós temos que ser dizimistas fiéis. Segundo, ofertantes fiéis.